Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço aos 15 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você está inscrito no meu canal, gosta do conteúdo no meu canal, indica um amigo, é fácil. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar o sininho, que são as notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro das nossas últimas entrevistas, que são muito boas, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, com o economista Mendonça de Barros, José Roberto Mendonça de Barros, uma análise muito interessante da economia brasileira, especialmente dessas duas primeiras décadas do século XXI, e tem a entrevista com o Ciro Gomes, que também tem um número de views muito grande, já passou, se não me engano, mais de 220 mil visualizações. Muito obrigado mesmo. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão dois cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História das 7 Constituições, desde a primeira imperial, do ponto de vista, sempre eu digo, da história política, 1824 a imperial, e a última, atual, que já foi tão emendada mais de uma centena de vezes, de 1988. E o História da Ditadura Militar no Brasil, que é o segundo curso, de 1964 a 1985. Tenho certeza que vocês vão gostar, tem lá e tem todas as informações, é www.cursosdovila, tudo junto, vila com 2 L's.com.br. Hoje o noticiário do dia, claro que o assunto é a questão principal política, é a questão do Rio de Janeiro, mas muitas vezes a fumaça encobre o que me parece essencial, né? Nós vamos tocar, claro, na questão do Rio, que nós atingimos a triste marca, passamos de 120 mil óbitos da Covid-19. O presidente ignora o assunto, não fala mais sobre o assunto, inclusive está cortando verbas no orçamento do ano que vem em 5% de verbas na saúde, não toca mais no assunto. O ministro da Saúde interino, que nós somos sem ministro efetivo da Saúde há mais de 100 dias, na maior parte, a pandemia já passou pouco mais de 6 meses, a maior parte desses 6 meses nós não tivemos o ministro da Saúde, e quando tivemos 2, e com o Bolsonaro sabotando todas as ações dos então 2 ministros, especialmente do ministro Luiz Henrique Mandetta. Depois, na segunda parte, maior do que o período que tem 2 ministros, estão mais de 100 dias, já estamos há 108 dias sem ministro da Saúde. O ministro interino desapareceu. O Sargento Garcia, você não ouve mais falar dele, simplesmente desapareceu do circuito. Não há mais nenhuma informação por parte do governo, orientações, reuniões com os secretários estaduais da saúde, simplesmente abandonaram todos esses assuntos, esqueceram tudo isso daí e estão indo em frente, né? Como se nada tivesse acontecido. Olha a tragédia. E o que acontece? Quanto mais se estende a pandemia, e ela está se estendendo no tempo, maior a gravidade em número de óbitos e pior os seus efeitos econômicos. Tal qual, e vocês são testemunha, e o arquivo do canal mostra isso, nós falamos lá no início, no mês de março, nós estamos falando isso. Isso justamente está ocorrendo agora, e a situação vai se agravar até o momento, quando se descobrir terminar os testes das vacinas, algo que deve ser entre dezembro e janeiro, dezembro desse ano e janeiro do próximo, aí vai começar a estabelecer um calendário de vacinação, mas a devastação vai ser muito grande. Nós vamos terminar o mês de agosto com mais de 120, já passou 120 mil, né? Nesse ritmo, poderemos terminar o mês de setembro com 140 mil mortes. É terrível. E esse que é o principal assunto, a maior tragédia da história sanitária do Brasil, é ignorado. Não é só ignorado pelo presidente, que não tem ministro da Saúde, é ignorado mesmo pelos que fazem política, né? Que esqueceram também do assunto, não falam mais, excetuando aqueles que têm, do executivo, municipal e estadual, responsabilidade de enfrentar o problema e sabe quão complexa é essa questão. E sempre lembro, se a pandemia, se hoje já passamos de 120 mil mortes, se não fosse a ação responsável de prefeitos e governadores, nós teríamos hoje um número fabuloso, 300 mil, coisas assim, né? Ou 400 mil mortos, porque eles agiram, inclusive, colocando em risco suas carreiras políticas. Esse ano tem eleição municipal e muita gente ficou irritada com a ação, por exemplo, de prefeitos que estavam defendendo o interesse público. E por que ficava irritado? Porque lá em cima o Bolsonaro estimulou durante todo esse período os piores sentimentos das pessoas, dizendo que não era uma gripezinha, não era uma pandemia, que bastava tomar cloroquina, né? A direita tomava cloroquina, lembra? E a esquerda tubaína.
vacina, ele fomentando aglomerações, não usando máscaras, não tendo ministro da saúde. Ele foi fazendo tudo o contrário, tudo, né? Tudo. Agiu da forma... E agora tem até bolsonaristas, olha que gente baixa, mas quem está com Bolsonaro até hoje é baixo, né? Podia no início do governo até ter ilusões, ou na campanha eleitoral, mas quem está hoje, em agosto, com Bolsonaro é tão baixo igual ele. Então agora uns que até fingiram que estavam com coronavírus. Fingiram. A que ponto baixo chega essas pessoas? Teve um hospital até de falar, não tinha coronavírus. Agora estão apagando as postagens. Estava até lendo rapidamente o antagonista aqui. Andaram apagando as postagens, uma cidadã, né, que estava dizendo que tinha contraído, olha a tragédia, hein, a Covid-19, mas estava tomando cloroquina e estava se curando, tal. É mentira que o hospital desmentiu, ela está apagando, de acordo com o site, as postagens que dizia que ela estava curada do Covid-19. Olha que ponto nós chegamos. Eu nunca imaginei, sinceramente, que nós veríamos isso na história do Brasil. Nós tínhamos problemas que eram, comparado agora com o Bolsonaro e com a caterva bolsonarista, eram muito pequenos. Se você pegar aquelas crises, crise de 30, crise de 1945, a crise de 64, né? Ou a crise de 1954, que eu fiz referência já nesse mês, especialmente no dia 24, no episódio do suicídio de Vargas, antes no dia 5 de agosto, o atentado da Rua Toneleiro, que a gente sempre analisava, é que o nosso padrão de moralidade, de ética, de respeito à coisa pública, era outro no passado. Hoje, esse pessoal aqui seria no máximo eleitor, né? Mas hoje eles têm poder e é gente mentirosa, gente baixa, é gente má. Outros que querem se locupletar rapidamente porque estão no poder. Gente que desviava dinheiro de salário de assessor, igual o Bolsonaro. Roubava dinheiro público, que é roubo sim, né? Desvia dinheiro público, dinheiro que é pago para assessor, para melhorar a qualidade da representação política, esse é o intuito de ter assessor e receber, eles desviavam para negócios privados. Foi assim. E a Land Rover que ele comprou? Tem o Silvinho Pereira do PT que tem a Land Rover, mas ele é igual, porque eles são iguais. Quer dizer, iguais em termos, ele é pior ainda. Ele consegue ser pior do que aquela turma lá do Land Rover, lá do Mensalão e do Petrolão, porque ele é copartícipe da maior tragédia sanitária da história do Brasil, 120 mil óbitos, responsabilidade principal é dele, né? Claro que infelizmente poderia falecer 5, 10 mil pessoas, mas se tivesse uma ação, não teríamos os 120 mil, né? E lembre-se daqueles empresários, grandes empresários, gente de primeira, hein, que disseram, vai morrer 5 mil aí, acabou e tal. Morreu 5 mil, já passaram de 120 mil. 120 mil, e não para, porque na medida que ele não enfrenta a questão seriamente, e não vai fazê-lo. Então o que acontece? Nós temos a tragédia da saúde, temos a tragédia da economia. O Paulo Guedes, o Pacheco e seu imenso talento, quantas vezes nos nossos encontros nós falamos que o Paulo Guedes era de uma incapacidade total. Aí eles diziam, mas ele ganhou muito dinheiro na bolsa, e precisa ser bom economista, conhecer macroeconomia para ganhar dinheiro na bolsa, não precisa nem ser economista, basta ser um bom especulador, né? Senão você pegava todo mundo de lá e colocava nos ministérios aí da área econômica, o Brasil estaria bombando. E o Brasil não está bombando, vive a pior recessão da história, né? E não vai encontrar saída, porque teremos um tímido crescimento. Claro, nós vamos ter um crescimento negativo esse ano, aí você cresce 1 ou 2% o ano que vem, mas vai ter menos 5, menos 6, menos 7, não se sabe, né? A maior taxa de desemprego da história, o maior número absoluto de desempregados, a quebradeira geral que vai se intensificar. Todo o cenário é esse. Essas são as grandes questões, mas que ficam ocultas, a economia e saúde, pela questão da crise política do Rio de Janeiro, que nós vamos tocar nela. Mas a impressão que dá é que a elite, aqueles realmente que detêm o poder econômico do país, vendo essa situação, fazem algumas declarações de certa crítica, mas muito amena, muito educada aos rumos econômicos e ambientais e políticos em relação à questão da saúde pública, mas não tem coragem de falar o óbvio, que o rei está nu, e que com essa política econômica, com esse presidente, nós teremos não só a pior tragédia sanitária da história do Brasil, mas o pior baque econômico da história do Brasil, e não conseguiremos construir condições para sair dessa crise. Veja a entrevista de Mendonça de Barros, o José Roberto Mendonça de Barros no nosso canal. Ele pega o ano de 2014 e dá o número base 100, chegando a 2020, nós estamos 13% mais pobres em relação a 2014, e não significa que em 2014 nós estávamos bem. Então imagina o que vai acontecer daqui para frente. Vamos lá.
Em meio, portanto, a essa terrível situação econômica, basta acompanhar e ver todo o noticiário econômico. Não se iludam, eventualmente, quando a bolsa sobe 1%, 2%, cai 1%. Aquilo não tem uma relação com a economia real. Aquilo não tem relação com a economia real, inclusive porque na bolsa o negociado, primeiro, claro, as empresas de capital aberto, segundo, as grandes empresas, né, que negociam suas ações na bolsa de valores. A maior parte do comércio que está quebrando, quase todo ele, não estou falando só da área do comércio, não tem suas ações negociadas na bolsa de valores. E os indicadores no campo do trabalho, né, e pela tendência que nós estamos vendo, e sem o auxílio emergencial de R$600, que não haverá mais, será de 300 e depois vai vir a tal do Renda Brasil, que é tão ruim que na terça-feira dessa semana que está terminando, o Paulo Guedes, a equipe deles quer o Big Bang Day, lembra? E eu gozei, falando que não ia ter nada, que podia ser o Big Gang Day, e foi a gangue. Não conseguiu apresentar um projeto que seria da Renda Brasil, mas todo mundo disse que ele era brilhante, um gênio da raça. Não conseguiu. Eles, no fim, vai querer cortar alguns programas. O que vai acontecer? E aí começa a colocar o pé na classe média. A classe média vai começar a ficar incomodada. Vai aumentar a tributação da classe média em vários meios. Primeiro, a questão de não poder descontar no imposto de renda, né, a educação e saúde. Os gastos de educação e saúde, que a classe média tem plano de saúde e tem seus filhos, boa parte dela, nas escolas privadas. E usava aquelas deduções. Isso vai acabar. Consequentemente, vai pagar mais imposto. Segundo, eles vão empurrar de qualquer jeito tentar CPMF. O PIS mais COFINS vai aumentar as mensalidades escolares. Quer dizer, você vai perder duas vezes na escola privada, como boa parte da classe média. Um, vai aumentar as mensalidades. Segundo, não vai poder deduzi-las do imposto de renda. Porque alguém vai pagar. Não vai ser o grande capital. Você pode ter o cavalo da chuva. Vai ser a classe média. Aí pode ser que, somando a extensão da pandemia, o desastre econômico, as pressões tributárias sobre a classe média e a questão ética, né, que puxou grande parte desses movimentos recentes da história do Brasil, a questão ética foi muito importante, junto com a questão econômica. O Collor cai em 92 porque juntou duas coisas, crise econômica e crise ética. Dilma cai em 2016 porque juntou duas coisas, crise ética e crise econômica. Agora, nós temos uma crise muito maior, a maior da história do Brasil republicano. Só que a impressão que dá quando você vê todo o noticiário e vê as pessoas, né, conversa com as pessoas, é que elas não estão sentindo a gravidade do momento que estão vivendo. Não viram ainda o tamanho da crise, que vai se aprofundar ainda agora no último quadrimestre. Isso está claro. E no momento que a classe média começar a ser atingida, portanto, por essas formas de tributação aí, que ele vai fazer de ocasião para ter recursos para o Renda Brasil, porque reforma tributária séria ele não apresentou até hoje, quase mais de um ano, já 19 meses de governo, e cadê a reforma tributária? Cadê a reforma administrativa? Eu não estou nem questionando o conteúdo das reformas, porque sequer ele chegou a apresentá-las. Ele só apresentou o PIS mais COFINS, que ninguém chama isso de reforma tributária. Então o que vai acontecer é que muitos vão começar a cair na real de quem é o Bolsonaro, porque tem alguns ainda que acreditam. E ele está ganhando tempo, ele e a caterva que o cerca, ganham tempo para destruir a estrutura de Estado. É isso que me deixa também preocupadíssimo. Tem essa questão agora do aborto, do Ministério da Saúde, né, de ligar, das informações, tudo isso que está sendo denunciado, mas tem também, estava inclusive no estadão.com.br, agora aqui, um movimento de extrema direita, mas de extrema direita norte-americano, que ganha força no Brasil com teorias conspiratórias e apoio de Bolsonaro. Essas ideias estão chegando tudo dos Estados Unidos para cá, e chegando em larga escala, e adentrando a estrutura de Estado. Eles estão destruindo tudo. Eles destruíram o Ministério da Educação, eles destruíram o Ministério das Relações Exteriores, eles destruíram o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo. Todo o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, tudo isso está destruído. No caso das relações exteriores, o Brasil hoje é um Estado pária da comunidade internacional, um Estado pária. E na educação nem precisa dizer o que os anteriores fizeram, e esse que ninguém nem sabe o nome. E não, eles querem ainda fazer o Enem no final de janeiro, início de fevereiro, quando da escola pública, os alunos da escola pública não tiveram conteúdo programático. E na escola privada tiveram malemar ali, né? Mas ainda tiveram. Da escola pública nem isso. Como é possível fazer um Enem quando você não tem o conteúdo programático? Você vai ser examinado sobre algo que você nunca viu, né, que não foi ministrado para você, e ninguém fala nada, né? O tempo vai passando. Então eles destruíram o Ministério da Educação, Meio Ambiente, Relações Exteriores, estão destruindo ciência e tecnologia. É difícil encontrar uma área do Estado sem que eles não tenham entrado e destruído. E a promessa desse mandrião, né? Lembre-se, na Embaixada Americana, em março do ano passado, aquele jantar do demônio,
né? Em que estava ele, estava o Jim Jones da Virgínia, estava o Steve Bannon. Sim, esse que estava roubando dinheiro nos Estados Unidos, porque eles são todos ladrões. Né? A moral, que moral? Eles falam em moral, são todos ladrões. Steve Bannon é um ladrão, estava roubando lá 5 milhões de dólares daqueles que acreditavam que dando dinheiro para eles, tinham 25 milhões arrecadados para ajudar a construção do muro na fronteira dos Estados Unidos e do México. Esse Bannon tem uma organização que ele lidera chamada Movimento, que é um movimento de extrema-direita, uma organização de extrema-direita, fascista, antissemita. Sabe quem é o representante da América do Sul? É o Bananinha, filho do Mandrião. O Bananinha, sim. E lá nesse jantar demoníaco, o Mandrião disse, lendo ali com dificuldade, porque ele tem no máximo 500 palavras no vocabulário, eu conheço a peça, já expliquei isso para vocês, quem ele é, tive com ele, era um sujeito patético, nunca imaginei que ele chegaria à presidência da República, que eu imaginei que o Brasil fosse muito melhor do que é hoje, porque nesse caminho o nosso país acabou, hein? Mais uma década terminou, quer dizer, não é que terminou, vai continuar existindo, mas os outros passaram, e nós vamos ver um país eco. Nós vamos ver uma república bananeira, né? Porque tendo essa caterva no governo. E naquele jantar demoníaco, ele disse que antes de construir precisava destruir. Vejam, né? Eu tenho dó naquele jantar do embaixador Sérgio Amaral, uma pessoa muito digna, que depois saiu da embaixada lá no... E nós somos sem titular até hoje, hein? Na embaixada nos Estados Unidos, porque o constrangimento dele vem daqueles loucos, que era gente louca, gente má, gente ladra. Né? Ladra, gente que bate carteira, rouba, gente que rouba todo mundo, rouba o crente, o que está na igreja, eles roubam todos, são ladrões, né? São ladrões, gente que não tem, são psicopatas. Esse Ben é um deles, estava roubando lá dinheiro de gente que dava 20 dólares, 50 dólares para construir um muro, olha, o bobo que dava grana e tal, né? E ele passando a mão. E lá nessa reunião ficou claro, porque o Bolsonaro disse de forma muito clara, ele está destruindo mesmo. Está destruindo. E aí tem a seguinte questão, que é uma estratégia desses fascistas, porque ele é fascista, como eu sempre falo, não no sentido histórico, porque ele nem tem condições de compreender a visão de mundo fascista do Gentili, Mussolini, porque ele é um preguiçoso, um homem que nunca lê um livro, não tem a mínima ideia, inclusive odeia livros, junto com o Paulo Guedes, que está aumentando inclusive o preço dos livros. Tudo gente boa. Mas a ideia deles é, ao destruir o Estado, quem em 22 assumir a presidência da República vai ter de reconstruir. Demora. Destruir é fácil, construir demora, né? E vai ser muito difícil qualquer governo andar a partir de 22, eu espero que ele saia antes do governo, desejo, e saia no sentido constitucional, democrático, republicano, e não falta razões para abrir um processo de impeachment, muito pelo contrário, mas eles têm esse processo de destruição que ele está fazendo, e está todo mundo assistindo. Então, quando você pega, então, veja, nós estamos falando primeiro da questão da economia, da questão da saúde, depois dessa estratégia bolsonarista e essas teorias conspiratórias de gente de extrema-direita, né, que estão presentes dentro do governo brasileiro, né, que produz essas fakes com dinheiro público, basta ver o gabinete do ódio, que tem lá sob a direção Carlos Bolsonaro, que é vereador, mas passa boa parte do tempo cuidando dos assuntos do Palácio do Planalto, e quando não está lá pessoalmente. E tem um indivíduo lá, um tal de Tércio Arnaud, que ganha 13 mil reais, pago por você, por mim e por nós, que produz todas essas, que coordena a produção dessas fake news, junto com, de acordo com a denúncia que está lá no STF, no inquérito, e empresários que estão sendo investigados, né? Porque realmente, se eles financiaram essas redes do ódio, da injúria e da calúnia, tem de ir para cadeia, né? Tem de ir para cadeia também. Mas vamos ver onde isso vai terminar. Eu espero, sempre digo, que as investigações estavam indo muito bem. Eu espero que elas terminem, e terminem da forma mais eficaz. E a forma mais eficaz qual é? É chegando a Carlos Bolsonaro, porque ele é o principal elo ali, organizador dessas fake news e dessas teorias conspiratórias que estão chegando aqui. Então, veja, temos a questão da crise econômica, a crise sanitária, a paralisia dos setores políticos que poderiam estar se movimentando. O grande empresariado está esperando ver o que é que vai acontecer. A classe média sabe, ainda alguns acreditam no Bolsonaro. Só no momento que forem começar extorquidos pela política tributária é que vão mudar de opinião. Como é que nós fechamos tudo isso para ver como é que nós vamos sair dessa? Vamos lá.
Nós só podemos sair de uma situação dessa com a mobilização da sociedade civil, como em outros momentos da história brasileira. A sociedade civil brasileira, ela sempre foi, em certo momento, era numericamente muito pequena, mas tem alguns momentos da história da Primeira República, 1889, 1930, em que ela tem uma participação, por exemplo, a campanha civilista de Rui Barbosa em 1910. Então você tem, quando começaram a nascer as classes médias urbanas, né, e sempre tiveram participação política e colocando questões muito democráticas, como 1930, e depois em vários momentos da história do século XX brasileiro. E mais recentemente, nos processos de impeachment em 1992 e em 2016, né, em manifestações de insatisfação que vão aparecer também em 2013, etc, etc. E no processo eleitoral de 2018 ficou meio perdido, né, porque também os partidos políticos democráticos e republicanos não conseguiram construir alternativas eleitorais viáveis, que seduzissem o eleitor e que entendesse aquele momento histórico, né? A grande questão, e olha que não faltaram candidaturas, e tinha gente boa como candidato, claro que tinha, né? Se você encontrou no meu canal muitas dessas entrevistas, gente muito boa, né? Que foi entrevistada, você viu que nós conversamos, gente que tinha o que propor, que entendia as complexidades do Brasil e do mundo, mas não conseguiram apresentar de forma clara, didática, sedutora, no sentido de ganhar apoio político do eleitorado, e o eleitorado acabou sendo levado por um mandrião, né? Por um sujeito desqualificado moralmente, que vive de rachadinhas, de roubar dinheiro público para comprar apartamentos, comprar imóveis, como estão comprovados no primeiro casamento, no segundo casamento e no terceiro casamento, porque ele é conservador dos costumes, né? É tudo com os filhos, isso está tudo visto ali. E todo episódio do Rio, que é o que domina o noticiário, e o que é que ele é o que para ele importa? Para ele não importa a economia, não importa a saúde, não importa as questões de Brasília, ele tem uma preocupação central: Rio de Janeiro. A reunião de 22 de abril, isso ficou claro, aquela que passou que graças à defesa de Sérgio Moro, o Brasil inteiro assistiu. Qual era a preocupação dele naquela reunião? Era o Rio de Janeiro, a superintendência da Polícia Federal no Rio, controlá-la. Era esse o seu objetivo. O resto, para ele que estava ocorrendo no Brasil, não interessava. Interessava uma coisa: nomear o superintendente. Era isso, né? O episódio agora do Rio, é claro. O Witzel, que era um homem dele, que ele apoiou, o filho apoiou, né, ligado a todo aquele pessoal que nós já discutimos em encontros anteriores, não vou repetir, evangélicos, com aquele pessoal do crime organizado, com milicianos, com toda aquela caterva fluminense. Não vamos contar tudo isso outra vez, mostrar como é que foi, tem encontros anteriores que nós discutimos isso, né? O Witzel é produto daquilo, né? De toda aquela turma, né? Veja, o Witzel é um sujeito pavoroso e foi juiz. O que me chama a atenção é esse homem ser juiz. E hoje está circulando um vídeo aí, eu recebi também, dele com outro juiz do Rio de Janeiro. Não pode juiz ter participação política e ainda como juiz. Isso é algo intolerável, porque ele está julgando a sociedade. Eu, você, nós demos a ele salário, condições de trabalho, ganham muito bem, para julgar. E lá no Rio de Janeiro tem acontecido coisas terríveis. Então tem esse Witzel com outro juiz lá, também um juiz federal, para cima e para baixo. Eles estão assistindo jogos juntos, conversando, saindo, festa, onde já se viu como é que aquele juiz pode julgar, por exemplo, se fosse o caso, uma ação contra aquele governador, que nem está mais no exercício, porque vai ficar 180 dias fora do governo, né? Então, tudo isso misturou tudo. E a preocupação do Bolsonaro é o Rio. É retirar o Witzel, que virou adversário por razões da política local, né? Não vamos externar isso, nós já conversamos rapidamente. E tem uma questão central ali. Ao retirar o Witzel, você assume o vice, que inclusive também está sendo investigado, meu Deus. E na linha de sucessão veio o presidente da Assembleia, que também está sendo investigado. Olha que situação. Bem, o Tribunal de Contas do Rio, em 2017, dos 7 conselheiros, 5 estavam presos, né? E lembrar todos os governadores que passaram pela prisão, Rosinha, Garotinho, Cabral, Pezão, etc, né? Sem falar todos aí, lembrar disso. É uma coisa assim terrível. Então o que está acontecendo é que ele está preocupado com a tomar o governo do Estado e conseguiu momentaneamente, porque esse vice deve fazer o jogo do Bolsonaro, tudo indica, para nomear o
o Procurador-Geral do Estado. E isso é chave, controlar o Ministério Público. Eu tenho certeza que os procuradores, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai fazer de tudo para não ser manipulado, né, pelo governo estadual. Vai querer manter a sua independência, inclusive conquistada, solidificada pela Constituição de 1988. Mas claramente esse é o movimento, ou seja, tomar e impedir as acusações contra Flávio. Ou se faz as acusações de forma frágil, que vai ser rejeitada depois pela justiça, que acaba não recebendo aquelas denúncias e ele não vai virar réu, né? Ou não tem velocidade nas investigações. Você tem várias estratégias de fingir que faz e não faz. Sabe aquele jogador que corre para não chegar na bola, né? Quando está próximo a acabar o contrato, está insatisfeito com o clube. Eu, como torcedor do Santos, já vi vários fazer isso na Vila Belmiro. Corre para não chegar, se esconde no jogo. Então, pode ser que eles façam isso de má vontade. Agora, seria uma vergonha se o Ministério Público fizesse isso, porque quebra a tradição importante que o Ministério Público tem no Brasil, nos estados e o Ministério Público Federal, no campo de enfrentar a questão da corrupção, né? E como que ela destrói as bases da democracia. Porque hoje é difícil encontrar um país com tanta corrupção como o Brasil, mesmo com a Lava Jato, que chama atenção, acho que você também já deve ter percebido isso, que apesar de toda a operação, por exemplo, da Operação Lava Jato, que vem de março de 2014, mesmo assim eles continuavam roubando nos estados sem nenhum problema, e roubando da forma mais descarada, quer dizer, e as pessoas sendo condenadas a Lava Jato indo para a cadeia, e isso não os intimidou em momento algum, eles continuavam roubando, e continuaram roubando na pandemia, com as pessoas morrendo. Como é que uma pessoa dessa dorme? Né? Mas eles continuam roubando. Quer dizer, você tem uma elite política, uma fração dela, claro, que é psicopata. Rouba. Agora, como enfrentá-la no campo democrático, no campo republicano, é uma longa luta, mas que passa por um ponto central: a saída de Jair Bolsonaro da presidência da República. Isso é condição sine qua non para o Brasil se encontrar com ele próprio, com a nossa história e podermos encontrar o caminho do desenvolvimento, das liberdades, da democracia, de restaurar a estrutura de Estado, reconstruí-la, né, e enfrentar os nossos graves problemas. Porque com ele não tem jeito. E ele vai ganhando tempo. Com ele não tem jeito. E o tempo vai passando, nós já estamos terminando o mês de agosto. E ele fez as últimas declarações na semana passada, lembra? No sábado e domingo, vou dar uma porrada, e depois começou a xingar, aí otário e tal, e o tempo vai passando e nada acontece. Todo mundo na hora fica indignado, né? Faz os tweets, mas nada acontece. O tempo passa. Por quê? Precisa de uma ação política. A ação política ela é muito mais do que simplesmente dar uma tuitada. Compartilhar um texto no Facebook, compartilhar um vídeo no WhatsApp. Uma ação política é uma coisa efetiva, de participação, né? De articulação, de construir um arco democrático republicano para defender a República Brasileira, que está em risco. Colocado em risco por quem? Pelo Bolsonaro e toda a sua caterva. Então nós temos que entender que há uma conexão Brasília-Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, aquela caterva da política fluminense, tomou o poder em Brasília. Lembre-se que o Queiroz, numa das gravações, disse que ia indicar 500 cargos em Brasília. 500, o Queiroz. Quer dizer, aquela estrutura criminosa do Rio acabou se transferindo para o Rio de Janeiro. Porque quem é do Rio para Brasília. E quem é o principal representante? É ele, é o Bolsonaro. E o Queiroz só não foi para lá porque explodiu o negócio. Porque ele ia para o gabinete do Flávio e disse que ele ia designar 500 pessoas. Só ele, imagina os outros. Se você gostou dessa live de tantas outras no meu canal, está entre os 500 e 15 mil inscritos, agradeço muito e sempre falo, né? Indique para um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, colocar like lá no que vocês gostaram, né? Que vocês sempre propõem debates, sugerem coisas muito interessantes. Lembro das últimas entrevistas, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, com o economista Mendonça de Barros e com o Ciro Gomes, que está aí no nosso canal. E na semana que vem vão ter mais 4 entrevistas que já estão programados. Lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, Cursos do Vila, Vila com 2 L's, tudo junto, né? Lá tem todas as informações sobre os 2 cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil. Nos encontramos amanhã. Até!